E nós queremos nos entregar ao Senhor nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Quero que você pense na sua casa nesta noite. Quero que você pense nos cômodos da sua casa. A mulher que edifica, ela adora a Deus. Mas esse adorar a Deus não pode ser simplesmente no momento que nós nos reunimos, que nós nos encontramos como igreja. Na nossa casa tem que ter esse ambiente de adoração. Deus, Ele é nosso Deus. Onde nós colocarmos a planta do nosso pé, Ele é o nosso Deus. E onde nós estivermos, Deus precisa ser adorado. Quero que você sinta o cheiro da sua casa. Sinta o cheiro da sua casa. É cheiro de adoração. É um cheiro onde Deus reina, onde Deus é soberano. Esse reinar de Deus, ele acontece do lado de fora, quando ele já aconteceu do lado de dentro. Adorar a Deus é um convite que a palavra dele nos faz. Adorar a Deus é divulgar para o mundo espiritual a quem nós pertencemos, quem é o nosso dono. Adorar a Deus é declarar as verdades reveladas em nós pelo Espírito Santo. Adore a Deus. Quero te convidar a levantar a sua voz em adoração. Palavras de adoração. Não pelo que Deus faz, mas pelo que Ele é. Quem é Deus para você? Quem é Deus na sua casa? Comece a falar isso para o Senhor nessa noite. Fale para Ele quem Ele é para você. Quando você olha para Deus, quando você lê a palavra dEle, quem você vê? Quem você vê? Aleluia. Aleluia. Deus, eu te adoro porque o Senhor é santo, o Senhor é único, o Senhor é justo, o Senhor é soberano, poderoso. O Senhor é o protetor, o criador, o provedor de todas as coisas, o mantenedor. O Senhor é aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. O Senhor é fiel, o Senhor é grande. Não há Deus como o Senhor. E nós te adoramos nessa noite por isso, porque o Senhor é Deus. Simplesmente porque o Senhor é Deus. Nós te adoramos. Levante as suas mãos bem alto. E se você pode, declare assim: Deus, eu te adoro. Porque o Senhor é o meu Deus. Queridas, tem situações na nossa vida que vêm exatamente com essa finalidade: desviar o nosso foco de adoradores. Se você for ler o Evangelho de João, no capítulo 4, você vai descobrir que Deus não está procurando profetas, Deus não está procurando pessoas com dom de cura, Deus não está procurando pessoas ricas, pessoas sábias intelectualmente, Deus não está procurando pessoas com títulos, mas a palavra diz que Deus procura verdadeiros adoradores. Deus procura verdadeiros adoradores. Percebeu isso? A gente percebeu isso? A gente começa a orar e logo nós já estamos pedindo. A gente não para adorar e olhar para Deus e falar: Deus, o Senhor é lindo, eu amo o Senhor é o meu Deus, eu sou apaixonado pelo Senhor. Deus quer te agradecer e começa a pedir, mas o nosso repertório de adoração, ele é muito curto. Eu creio que por isso Jesus falou para aquela mulher que o Pai procura verdadeiros adoradores. E às vezes uma igreja com 1000 pessoas, Deus acha poucos adoradores. Porque o adorador, ele não depende das circunstâncias para adorar. O adorador, ele não depende do lugar para ele adorar. O adorador não depende de sentimento para ele adorar. O adorador simplesmente
porque ele sabe que Deus é Deus. Aleluia. Deus é Deus. E a adoração vai muito além da música. Tem muita gente que fala, vamos adorar, acha que é cantar. É também. Mas Deus se alegra muito mais com aquilo que sai do meu coração do que aquilo que eu pego, que alguém compôs. Mas é aquilo que eu falo para Ele. E às vezes nós estamos muito preocupados em fazer muito, fazer muita coisa, mas não paramos para falar para Deus quem é Deus. Quem é Deus? Quem é Deus dentro da nossa vida? E eu creio que hoje Deus vai restaurar isso em nós. Vai restaurar em mim, vai restaurar em você. E se você não tem, Ele vai te dar essa visão da importância de sermos adoradores dentro da nossa casa. Quero que você feche seus olhos, coloque a mão no seu coração e comece a perceber isso aí no seu coração. A respeito da adoração, nós vamos ministrar o chá com óleo, caminhando nessa direção aí. Deus, eu estou tomando posse da restauração do espírito de verdadeiro adorador. Porque se o Senhor está procurando, eu quero ser achada pelo Senhor. Deus, dá essa visão de adoração, dá esse discernimento de adoração, dá para nós a convicção, Deus, de que adoração é estilo de vida, não é modismo, Deus. Adoração não é coisa de passarela, adoração não está ligada diretamente à música, mas está ligada em quem o Senhor é para nós e a consciência que nós temos disso. Estamos tomando posse dessa conscientização nessa noite. Estamos declarando, ó Deus amado, Deus forte, zeloso e poderoso. Nós queremos te adorar em todo tempo, em todo lugar, independente das situações. E estamos, ó Deus, em nome de Jesus, recebendo essa noite este chá com óleo ungido, representando a pessoa do Espírito Santo, e tomando este chá, nós estamos comunicando ao mundo espiritual que o Espírito Santo, ele habita não somente o nosso corpo, mas ele habita as nossas entranhas, ele habita o nosso sangue, ele habita os nossos nervos, ele habita a nossa mente, ele habita o nosso coração, ele habita o nosso aparelho respiratório, ele habita em nós como um todo, Pai, alma, corpo e espírito. E é esse habitar do Espírito Santo, é o fato de sermos morada dele, Pai, que nos dá essa consciência de verdadeiros adoradores. Estamos te bendizendo nesta noite, estamos declarando, Pai, o fortalecimento do Senhor, estamos declarando a tua palavra. E eu quero aproveitar e apresentar algumas casas aqui diante de ti, Pai. Queremos clamar em nome de Jesus, leve a tua luz dentro dessas casas nessa noite, se apresente, se revele ali, Deus, como o Deus Todo-Poderoso, e por nós tudo executa. Sol da justiça, Jesus Cristo, brilhe dentro dessas casas, trazendo de volta a alegria e o prazer pela tua presença e pela adoração ao nome do Senhor. Ache-nos nessa noite, Senhor, como verdadeiros adoradores, em nome de Jesus. Levante a sua mão direita e declare assim: eu creio, Deus é o meu Deus, e o Espírito Santo habita em mim. Jesus Cristo está comigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Pode tomar aí o seu chá. Pai, nós te agradecemos por esse ato profético nessa hora. Isso aqui é um ato profético, Deus. Estamos comunicando ao mundo espiritual quem nós somos. Nós somos mulheres sábias, nós somos edificadoras,
nós te adoramos, Pai. Nós te adoramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem assentar, em nome de Jesus. Quero que você olhe aí para quem está do seu lado e fale assim: que bom que você veio. Você olha aí para quem está do seu lado e fale assim: que bom que você veio. A sua família não é mais a mesma, porque nessa noite Deus está te dando a visão, o estilo do verdadeiro adorador. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Antes da gente entrar na palavra de hoje especificamente, eu quero dar uma esclarecida para as irmãs a respeito de orar e de interceder. Coloca para mim, Amanda, aquele desenho, por favor. Existe uma grande diferença entre a oração e a intercessão. Às vezes nós achamos que estamos intercedendo, temos ministério de intercessão na igreja, declaramos que somos intercessoras na nossa família, mas não passamos de simples oradoras. Oração, ela é muito importante, a oração, ela é essencial, mas a intercessão é que vai fazer de fato a grande diferença na nossa vida. Interceder é se colocar no lugar de alguém e ir até alguém a favor dessa pessoa, é ser o representante dessa pessoa. E nós temos ali, ó, TNMP ali, é Ministério da Terra, ONC, Ministério Conjugal, e MF, Ministério de Filhos, né? São alguns ministérios. Primeira coisa que a gente percebe ali é que não é embaixo o nosso lugar. Quem ora fica aqui embaixo, fica na fé passiva. Quem simplesmente ora está na fé passiva. Por quê? Porque quem ora, ora olhando as circunstâncias, ora olhando aquilo que está acontecendo e de certa forma se colocando numa situação de passividade em relação àquilo. Vou dar um exemplo para clarear. Eu vou orar por uma pessoa enferma e eu estou olhando a enfermidade dela. Aí eu vou orar por ela. Deus, estou apresentando ao Senhor essa pessoa. Ela está muito enferma, ela está gravemente enferma. Nós estamos com medo dela morrer e nós estamos precisando que o Senhor ajude essa pessoa. Eu estou orando na passividade, eu estou orando aquilo que eu estou vendo. Eu não estou intercedendo. Por quê? Porque o lugar do intercessor não é embaixo. Porque embaixo tem algo que nos separa de Deus, o pecado. Isaías 59:2 fala assim, que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então existe uma separação ali. O que nós precisamos fazer? O que o intercessor vai fazer? O intercessor, ele vai sair da passividade e ele vai lá para o reino de Deus. Ele tem o dom de adorador. Ele precisa buscar para quem está aqui embaixo. Porque lá em cima, lá no reino, tem o Deus Pai, tem o Deus Filho e tem o Espírito Santo que intercede com o Espírito, com gemidos inexprimíveis. Então, quando eu vou lá para a intercessão, eu não vou orar o que eu estou vendo. Eu vou trazer aquilo que a palavra de Deus fala para quem está aqui embaixo precisando. Eu vou buscar o perdão, porque está escrito, se nós confessarmos, Ele é fiel e justo. Também está escrito que se de alguns perdoados, os pecados deles serão perdoados. Onde que eu vou buscar esse perdão? Não é aqui embaixo. Eu vou buscar lá em cima. Eu vou buscar no reino. Eu vou lá buscar a palavra de Deus. Não é a minha palavra. Aí eu vou olhar para o inferno e falar:
para interceder. Então, primeira coisa, eu estou confessando os pecados dessa pessoa aqui, do fulano, da fulana. Eu estou declarando, Deus, que ele é pecador, ele precisa do perdão, e estou pegando o perdão de Cristo e trazendo para ele, porque está escrito que o Senhor perdoa. Está vendo onde que eu busquei? Lá em cima. Deus, e também está escrito que Jesus já levou todas as enfermidades. Jesus já levou todas as dores. Aí o que está acontecendo? Eu estou buscando a palavra do Espírito Santo. Ele vai ministrando no coração e na vida dessa pessoa. Às vezes as coisas não fluem porque nós não intercedemos, nós oramos. Está vendo? Está vendo a importância do intercessor? Olha aí para quem está do seu lado e fala assim: você precisa de um intercessor. Queridas, todas nós precisamos de um intercessor, mas não é de orador, não. É de intercessor. Aquela pessoa que vai lá buscar. Eu estou aprendendo isso com meu marido. Aí quando eu tenho oportunidade, eu peço ele para orar. Né? Aí eu vou aprender do jeito que ele ora. A nossa sogra hoje, a minha sogra, ela perdeu a única irmã que ela tinha. E lá no momento que nós fomos comunicar com ela, né, juntamos lá para contar para ela, e ele veio e eu falei para ele assim: vamos ministrar a vida da sua mãe, né? Aí eu fiquei de olho em como ele ia orar. Ele agradeceu pelo tempo que a tia viveu. Falou: Deus, eu quero agradecer porque a minha mãe já é fortalecida. Tem esse entendimento. A minha mãe já é fortalecida. Nós precisamos de um intercessor, precisamos dispor a ser mais intercessores, principalmente da nossa família. Então nós precisamos, quando nós desistimos de alguém, nós estamos jogando essa pessoa no braço do diabo. E ele fica lá. Aí ele ainda pega, abraça da menina e agradece. Tem coisas que só o intercessor é capaz de fazer. E eu vou mais longe. Tem situações que tem que ser intercessão de um homem. A intercessão da mulher não funciona em certos casos. À medida que nós vamos crescendo na intimidade com o Espírito Santo, ele fala: não é para você, chama seu marido. Não é para você, aqui não é você. Aqui é uma oração de homem. Não é para você. E nós buscamos esse entendimento onde? Na palavra de Deus. Nessa comunhão com Deus. Conhecendo a palavra dele e nos dando a conhecer a ele. Então, quero que fique bem claro isso. Está vendo que quando a gente ora, eu vou orar, eu não confesso o pecado, eu vou direto no que a pessoa está precisando. E o pecado está fazendo separação. O intercessor não. Ele vai lá. E outra coisa interessante, naquele texto lá de Coríntios, ele fala que nós somos revestidos. Pelo intercessor, nós somos revestidos. Ao invés da gente pegar a pessoa e orar, colocando ela mais nua do que ela já está, o intercessor vai buscar a palavra e vestir, cobrir essa pessoa. Cobrir. E às vezes com a nossa palavra, nós despimos as pessoas. Eu falei sobre isso aqui uma terça-feira dessa, né? Eu dei o exemplo do filho. O filho conta uma mentira, né? Aí eu ponho o dedão assim e falo: você é um mentiroso. Olha eu tirando a roupa dele. Você é um mentiroso. Eu nunca vou acreditar em você. Daqui uns dias ninguém acredita em você. Ou eu colocando ele nu. O intercessor não. O intercessor, ele vai revestir essa pessoa com a palavra de Deus. Aí tem gente que fala assim: pastora, mas é mentira. Ele mentiu. Se eu falar que ele fala a verdade, eu estou mentindo. Você está crendo. Você está crendo no que a palavra fala. E às vezes nós achamos que nós somos muito
certinha. Eu atendi uma pessoa lá em casa essa semana e ela falou assim: fulano é... ela usou um termo lá que eu não me lembro. Eu falei: não senhora, ele não é isso. Mas quem tem essa atitude é isso. Eu falei: ele não é isso. Ela falou assim: mas ele errou, agora errou de novo. Eu falei para ela assim: eu não queria te falar isso, mas quantas vezes você fez isso? Uma vez só? Algo que eu já tinha tratado com ela. Não. Eu falei: então você é isso que você falou que o outro é porque ele errou de novo? Ela foi arregar um olhão assim atrás do óculos. Eu falei: e aí? Tá vendo? E às vezes a gente ora, o drogado, Deus obrigado que ele não usa droga, ele odeia droga, ele passa longe das drogas, ele não tem amigo que usa droga. Aí a pessoa fala assim: tá mentindo. Não, estou crendo, porque a fé é a certeza do que eu espero. É a certeza do que eu espero. Tá vendo? É diferente. Então vamos trabalhar. Quem aqui se considera uma adoradora de Deus, levanta a mão. Pode levantar, não precisa ficar com vergonha não. Você se considera uma adoradora? Eu me considero uma adoradora. Pode baixar sua mão. Quando a gente fala de adoração, primeira coisa que vem na nossa mente é que são momentos fragmentados do nosso dia a dia. Eu adoro a Deus lá na igreja, eu adoro a Deus só quando eu estou no culto, eu adoro a Deus quando tem um culto de adoração. Adoração tem que ser um estilo de vida. Adoração tem que ser um estilo de vida. Então nós adoramos a Deus independente da situação que nós estamos vivendo, independente do lugar que nós estamos, independente se nós estamos gordinha ou magrinha, preta ou branquinha, cabelo liso, enrolado, alegre ou triste. A adoração ela tem que ser o nosso estilo de vida. Sabe por quê? Porque Deus não muda de acordo com as circunstâncias. Deus não muda. Deus continua sendo Deus e não vai mudar. Fala comigo assim: Deus continua sendo Deus e não vai mudar. Uma das formas que nós temos para adorar a Deus é fazendo um plano de ação para Ele e nele. Sabe por quê? Porque quando eu faço aquele plano de ação em Deus e para Deus, eu estou reconhecendo quem Ele é. Eu estou adorando. Deus, eu estou fazendo um plano de ação aqui para o Senhor e no Senhor. Porque sem o Senhor, nós nada podemos fazer. Então nós estamos adorando a Deus quando nós criamos aí esse plano de ação. Se você trouxe Bíblia, quero que você abra no Evangelho de João capítulo 4, é um texto muito conhecido. Nós vamos ler alguns versículos aqui, a partir do verso 19. Diz assim: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós entretanto dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é Espírito, fala comigo, Deus é Espírito. Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Agora olha só a história dessa mulher. Verso 10 diz assim:
Se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Olha o que Jesus fala para essa mulher. Respondeu-lhe ela: Senhor, não tens como que tirar e o poço é fundo, onde pois tens água viva? És tu porventura maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e dei assim seus filhos e seu gado? Agora olha o verso 16. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que ele respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste de verdade. Uma mulher samaritana, não era dos judeus, uma mulher que já tinha tido 5 maridos, e estava com outro que ela falou que não era marido dela. Uma mulher que não conhecia Jesus, mas que teve a oportunidade de conhecê-lo ali naquele momento. Uma mulher que estava procurando nos maridos a razão da sua existência. Fala assim: a razão da minha existência é Jesus Cristo. O adorador, ele tem essa visão de que a razão de existir não é por causa do marido, não é por causa dos pais, não é por causa dos filhos, mas em primeiro lugar a razão da nossa existência é por causa de Jesus. Quando nós temos essa consciência, nós vivemos melhor, temos qualidade de vida, porque nós sabemos quem somos, de onde viemos e para onde nós estamos indo. Nós temos consciência de que para adorar a Deus nós não dependemos do lugar. Tem algumas pessoas que, quando a gente vai orar, elas perguntam assim: pode ser aqui fora? Quer ir lá para dentro? Quer que feche a porta? Não, é qualquer lugar. Jonas adorou a Deus no ventre do peixe. Os amigos de Daniel adoraram a Deus na fornalha de fogo ardente. Daniel adorou a Deus na cova dos leões. Não tem lugar. O que vale é o que está no nosso coração. O que está no nosso coração é que vai determinar se o lugar onde nós colocamos a planta do nosso pé se torna realmente um ambiente de oração. As mais profundas revelações estão disponíveis para uma pessoa que está disposta a adorar em espírito e em verdade. Presta atenção nisso. Amanda, muda aí para nós. As mais profundas revelações estão disponíveis para uma pessoa que está disposta a adorar em espírito e em verdade. Sabe por que nós temos essa dificuldade? Porque para a gente entrar e mergulhar na adoração, nós precisamos de um tempo para que a nossa alma e o nosso espírito se desligue de toda perturbação e de todo o ativismo. Correto? Nós só vamos receber as revelações do Espírito Santo num ambiente de verdadeira adoração. E sabe onde é esse ambiente? Lá no interior do nosso quarto. Sabe aquele momento que a gente vai lá para o quarto e deita no chão ou deita na cama, não é? Há um lugar espiritual para adorar, mas há também um lugar físico. Lembra quando Jesus diz: quando orares, entra em teu quarto em secreto e ora ao teu Pai que está em secreto, e em secreto Ele vai te responder. Eu não sei se você já experimentou isso, de entrar no seu quarto, fechar a porta e falar: Espírito Santo, aqui sou eu e o Senhor, e eu quero aqui te adorar, e criar ali um ambiente de adoração, não para pedir nada, mas para adorar. E Deus vai trazendo coisas para o nosso coração. Ele vai revelando coisas que a gente só pode ter conhecimento delas num ambiente de adoração. Como igreja é ótimo, nós temos que adorar como igreja juntos.
Mas já percebeu que a gente fica muito ligado em quem está do nosso lado? Pessoa que está conduzindo a adoração, ela percebe daqui. Eu estou aqui cantando, mas a minha mente está lá longe, meu coração está mais longe ainda. Mas quando eu invisto esse tempo lá no meu interior, no quarto, não é? Eu e o Espírito Santo e eu. É aí, mas nós não temos tempo. Tem que lavar vasilha, tem que passar roupa, tem que limpar a casa, tem que lavar roupa, tem que dar ordem para a secretária, tem que engolir correndo para poder ir para lá correndo, porque senão chega atrasado, tem que bater outro ponto lá no relógio. Aí, a hora de deitar, eu deito e falo, Espírito Santo, obrigado. No outro dia eu acordo, Espírito Santo, amém, porque nem amém eu dei para falar para o Senhor hoje de noite. Fica valendo hoje de manhã. Nós não conseguimos ser verdadeiros adoradores, porque nós achamos difícil investir tempo na presença do Espírito Santo. Ficando na frente da novela, né, alguém falou assim, eu não vi não, eu fiquei sabendo que só quarou o pau. Quarei o pau mesmo. Não é? Novela, não sei quanto tempo dura um capítulo, graças a Deus tem uns 15 anos que eu fui liberto por Jesus. Mas eu não sei quanto tempo dura um capítulo de uma novela. Mas eu ficava, mas graças a Deus fico mais não. Mas eu sei de gente que fica. E fica. Aí depois vai querer adorar a Deus com aquele tanto de lixo dentro da mente. E quer que Deus aceita. Não vai passar nem do teto. Nem do teto. É o ambiente. Jesus falou que nós temos um ambiente físico e um ambiente espiritual. Neste lugar, a mulher que está edificando vai encontrar a qualidade de adoradora conforme Deus espera, ou seja, em espírito e em verdade. Fala aí para quem está do seu lado, em espírito e em verdade. Segundo, no lugar da adoração, a mulher vai conhecer os detalhes do projeto que Deus quer estabelecer na área de ação dela. Você quer saber qual o projeto que Deus tem para você? Vai para a adoração. Conta-se a história de Moody, um dos maiores evangelistas de todos os tempos. Moody, num dia de 24 horas, ele orava em média 20 horas por dia. E um discípulo dele falou para ele assim, eu posso orar com o senhor? Ele falou, pode, claro. E entrou para o quarto, ele fechou a porta. E Moody deitou no chão, de bruços, com o rosto quietinho. Volta e meia ele falava assim, Deus, graças te dou. Adorando em espírito e em verdade. Por isso que nós falamos que aquilo que nós recebemos de Deus, nós não podemos receber na alma. Nós precisamos receber no espírito. Para o espírito convencer a nossa alma das verdades de Deus. Presta atenção. O ambiente da nossa casa ele tem que ser um ambiente de adoração. E quem é responsável por isso é a mulher que edifica. Que música você ouve na sua casa? Vamos começar pela música, né? Que música que coloca lá no ambiente da sua casa? Quais são os programas de televisão que você e seus filhos assistem? Quais são as palavras que saem da sua boca todo dia? É isso que vai criar o ambiente. É isso que vai criar o ambiente. A Bíblia diz que Deus abomina o pecado, mas que no meio dos louvores Ele habita. Você quer Deus morando na sua casa? Tem que ter um ambiente de adoração. Você quer Deus morando na sua casa? Tem que ter um ambiente de louvor. Reclamação nem passa a terra da nossa terra. Eu hoje tive uma grande vitória. Deitei lá no sofá e doidinho para perguntar um negócio do meu marido. E o Espírito Santo falava assim, pensa no que você vai ministrar. E eu, pensa no que você vai ministrar.
Pensa no que você está ensinando. Eu falei, meu Espírito Santo, eu quero adorar o Senhor. Não só um trabalho aí para mim. Aí eu estava deitada no sofá e Maria no outro, depois do almoço. Porque pastor, né, gente, também tem que dar uma descansadinha nas canelas. Aí ela olhou para mim e falou assim, sabe isso? Eu falei, sei. Pois é, eu vou fazer assim, assim, assim. Só estou esperando isso. Eu falei, Espírito Santo, você está colaborando comigo aqui, né? É fácil? Não é fácil, principalmente para quem tem uma mente acelerada igual a minha. Não é fácil, mas é possível, porque todo ser humano tem capacidade de dominar a sua mente. Até o profeta, o espírito do profeta está sujeito a ele. Não tem essa história de que eu dou conta assim, porque está escrito que tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Não há lugar mais apropriado para receber de Deus o projeto que Deus está formando juntamente com quem vai edificar, a não ser no lugar da oração e da adoração. Existe um lugar para adorar, existe um lugar para orar, para interceder. Esse lugar se chama Jesus Cristo. Sabe por que às vezes a minha adoração não é aceita? Porque eu faço em mim mesma. Eu faço na igreja, em nome da igreja, né? Eu faço em nome de denominação. Eu tenho que adorar em Jesus. Ele é o lugar da adoração. Ele é o lugar. Jesus é o lugar de dar e é o lugar de receber. Aí eu oro aqui, eu adoro aqui, em nome de Jesus. Aí sai para cá e vou fazer do jeito que eu acho que deve ser. Eu venho aqui, eu oro aqui, eu ministro na minha família, eu intercedo pela minha família, eu adoro a Deus pela minha família, e saio de Jesus e venho para cá agir na carne e falar coisa que eu não devo. Aí já se foi. Fala assim comigo, o lugar de adorar se chama Jesus Cristo. Terceiro, o caminho do sucesso está em formar, adorar pelo que formou e ministrar o plano que te trouxe alegria no coração. Qual é o plano que está te trazendo alegria no coração? Você tem esse plano? O que você está formando? O que você está deixando Deus formar através de você para ser estabelecido? Por isso que nós precisamos de um plano. O plano é como um filho, é como uma gravidez. Quando o filho está sendo formado no nosso ventre, ele vai sendo formado, não é assim? Um pedacinho de cada vez, uma coisa de cada vez, até chegar no 9º mês. Por isso que nós precisamos de plano, por isso que nós precisamos escrever, por isso que nós precisamos ter na mão o plano que o Espírito Santo trouxe para nós, aquele plano que Deus já fez para mim. Não é uma coisa ao léu. Nós não podemos ficar naquela época, quando a gente era católico e as pessoas perguntavam: por que você não come carne na Semana Santa? Ah, não sei, meu pai não comia, minha avó não comia, eu não como também. Não sabe dar razão. Quando Deus olhar e falar assim: cadê o plano? Qual é o seu plano? Deus, eu não tenho. Então vai sentar e fazer, porque como você vai prosperar sem ter um plano? Como? E plano é como filho, que a gente vai gestando, vai namorando, né? Vai sonhando, vai imaginando a carinha dele, como que ele é. Ai, já posso me ver com meu filho nos braços. Ai, já estou me vendo com meu filho salvo em Jesus. Eu já estou me vendo entrando na igreja com meu marido, que não vinha de jeito nenhum, mas eu estou vendo ele entrar comigo. Eu estou vendo minha família aos pés do Senhor.
Ou plano. Ou plano. Sabe por que a gente precisa escrever? Às vezes até desenhar. Sabe quando a gente vai contar uma piada e a pessoa não entende? A gente fala assim, você quer que eu desenhe? Tem hora que a gente tem que desenhar para a gente mesmo. E olhar todo dia. Todo dia. Eu queria ter guardado, mas molhou e estragou, peguei e joguei fora. Quando foi ministrado na nossa vida e na nossa família essa questão de plano, foi uma época que o Igor estava vivendo uma sequidão de estilo na vida dele, em todos os aspectos. Financeiro, emocional, espiritual, e a gente trabalhando com ele. E foi ministrado para nós esse plano. Eu lembro até hoje, ele escreveu assim: eu sou tudo aquilo que eu consigo ser quando eu estou orando. Aí ele desenhou lá um avião, pegou na internet lá, né? O avião, um trabalho social que ele tem vontade de fazer, uma casa bonita, e ele trabalhou. Ele não tinha nada disso, nada. Naquele ano, ele não sabe contar nem quantas vezes ele viajou de avião indo daqui para o Maranhão. Em 10 meses, ele trabalhou e ele ganhou nesses 10 meses R$6.000 por mês na carteira assinada. O que falta agora? Realizar o trabalho social. E ele olhava aquilo lá todo dia e falava: eu sou o que eu consigo ser quando eu estou aí. Nós somos a nossa realidade. Essa realidade do que nós conseguimos alcançar quando estamos lá no nosso quarto sentado. E por que nós precisamos do plano? Porque quando eu olho o plano, eu adoro a Deus. Deus, eu estou adorando o Senhor, porque o Senhor é o meu Deus, e olha aqui quanta coisa eu consegui planejar. Eu adoro, porque eu tenho plano. Agora, se eu não tenho plano, amanhã eu já esqueço o que eu pedi hoje, porque eu não tenho plano. Está vendo? O caminho do sucesso está em formar, adorar pelo que formou e ministrar o plano. A partir do modelo bem esclarecido que Deus tem para esta pessoa, teremos agora uma nova estrutura para o Espírito Santo ministrar no espírito do nosso protegido. Só o Espírito Santo tem o poder de alcançar o espírito humano. E fora desta área do ser humano, nada pode ser feito. Fala assim comigo: só o Espírito Santo, pode alcançar o espírito do ser humano. Sabe quem te alcançou? O Espírito Santo. Sabe quem te convenceu que você é pecador e precisa de Jesus? O Espírito Santo. Sabe quem te convenceu que vai ter um juízo de Deus para aqueles que não aceitarem Jesus? O Espírito Santo. Sabe quem vai te convencer de quem você é filha? O Espírito Santo. Quem vai te convencer de quem você é esposa? É o Espírito Santo. Sabe quem vai te convencer quem são seus filhos? É o Espírito Santo. Sabe quem vai te convencer de quem você é? O Espírito Santo. Só Ele pode. Só o Espírito Santo pode convencer. Por isso que não adianta ficar com ladainha. Por isso que não adianta ficar com blá blá blá. Nós temos é que ir para o Espírito Santo. Tem muita gente que condena, que fala mal, que acha que é espiritismo, mas não é. Para mim não tem ainda até hoje uma melhor ação, vamos dizer assim, da gente de Deus, a não ser na cadeira vazia. Onde eu posso ministrar na vida da pessoa em questão e ela não está ali para resistir àquilo que eu estou intercedendo, àquilo que eu estou ministrando, e pedir o Espírito Santo para ir lá e convencê-la de quem ela é e quem ela é realmente. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Você não pode, eu não posso, pastor nenhum pode, nem o Papa pode. Então por que a gente fica gastando tempo? Por que a gente não vai direto para o quarto? Por que na hora que a coisa, como diz o povo, a chapa está quente, né? A gente não fala: peraí, só um pouquinho.
Vai lá para o quarto. Fala, Deus, vem cá, vamos resolver aqui comigo para depois eu ir lá. Porque nós não conseguimos adorar o Espírito em verdade. O que nós adoramos ainda é pela medida que nós vemos aqui. Eu adorar a Deus pelo meu pai e minha mãe? Nem tem como adorar, não. Adorar a Deus pelos meus filhos, olha a situação que está a coisa. Porque nós olhamos aqui, não conseguimos buscar do Espírito Santo. Fala assim comigo, sem Jesus, eu não posso fazer nada. Dar atenção especial nos planos de Deus vai te livrar do espírito de competição e críticas capazes de inibir o crescimento das pessoas dentro do plano que Deus tem para elas. Dentro do plano que Deus tem para elas. Dar atenção especial aos planos de Deus. Não aos nossos, mas àqueles que Deus já trouxe para nós. Você já perguntou para Deus qual o plano que Ele tem para a sua vida? Qual o plano? Qual o plano que Deus tem para você? Você já perguntou? É o plano de Deus. Agora Deus vai me dar essa resposta a partir da minha intimidade com Ele. Quando eu não consigo fazer isso, eu torno a minha casa um lugar de cobrança, de intimidação, e vou passando isso para a geração que vem. Pessoas ensinadas por espíritos intimidadores descobrem as fraquezas e cobram mudanças onde não semearam valores espirituais. Quantos de nós fomos criados com espírito de intimidação? Fazer as coisas por medo. Por medo, isso é intimidação. Isso é do diabo. Intimidação é ação do diabo, não tem nada a ver com Deus, porque Deus tem a ver com intimidade. A intimidade do Senhor são para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Quando nós fomos criados nesse espírito de intimidação, nós herdamos isso e temos uma tendência de passar para a próxima geração. Você vai ver onde você chegar, olha a intimidação aí. Se você não fizer ao que eu chegar, você vai ver. Olha a intimidação. Isso é do diabo. Nós temos que desenvolver intimidade. Intimidade. Presta atenção se você não pratica isso. Presta atenção. Se você não trouxe isso dos seus pais, dos seus avós, e hoje você vem fazendo isso, intimidando. Eu já ouvi de marido assim, eu tenho medo quando eu chego em casa. Eu chego em casa com medo. Porque é só cobrança. Tem filho que no janeiro já fala que não vai viajar de férias. Por que não? Porque meu pai falou que se eu não tirar nota boa, não vou. A intimidação. Precisamos amar as pessoas simplesmente porque elas são pessoas. Respeitar o plano que Deus tem para cada um dentro da nossa família. De repente, Deus não tem que seu filho ser um advogado. De repente, Deus não tem que seu filho ele ser um médico. De repente Deus tem que seu filho ser um pastor. Deus me livre, pastor. Isso não. Eu ouvi antes da gente ser pastor, eu ouvi de um pastor que pastor come pão com diabo amasso. Então não quero. Eu não quero comer pão com diabo amasso. Eu quero comer o pão que é Jesus Cristo. Nós temos que buscar isso. Deus, qual é o plano que o Senhor tem para os meus filhos? Qual é o plano que o Senhor tem para a minha empresa? Qual é o plano que o Senhor tem para a igreja onde eu congrego?
Qual é o plano que o Senhor tem para mim lá na empresa onde eu trabalho? Qual é o plano? Você já perguntou? Deus, qual é o plano do Senhor para o cabelo da minha filha? Porque ele nasceu enroladinho. O plano do Senhor é chapinha. Qual é o plano? Você acha que Deus fez por acaso? Aí nós não conseguimos adorar, porque nós não perguntamos para Deus qual é o plano. Não conseguimos adorar em espírito e em verdade. Não conseguimos, porque estamos olhando aqui. Enquanto estivermos olhando aqui, a nossa casa ela não vai ser edificada. Quando a gente trabalha com o espírito de intimidação, a gente quer colher onde a gente não semeou. A gente quer colher sem ter semeado. Fala assim comigo, eu só vou colher. Se eu semear. E eu vou colher o que eu semear. Já fez um plano daquilo que você vai semear esse ano? E semear não é muito fácil não. Porque o salmista ele fala assim, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os feixes. Eu estou colhendo isso na vida do Igor. Eu me lembro do congresso de louvor e adoração que teve aqui com o pastor Clóvis Ribeiro, e que nós fizemos uma semeadura no último dia do congresso. Você lembra, né, Vanilson? Eu saí dali com a minha oferta e fui lá atrás, chorava igual carpideira. Sabe o que é carpideira? Sabe, né? Pessoas contratadas e pagas para chorar no velório. E eu andei ali, vim até aqui e falava, Deus, eu estou chorando e andando para semear, mas eu vou voltar com júbilo trazendo os meus peixes. Eu não estava aqui o dia que o Igor pregou, mas quem estava pôde ver um pouco disso aí, dessa colheita. Eu estou adiantando coisa lá da última lição. Não olhe a terra para você semear, olhe a qualidade da sua semente, porque se ela for boa, ela transforma a terra. E presta atenção, a terra boa, ela produz até aquilo que é ruim. Semeia carrapicho lá naquela terra fofinha para você ver. Picão para sair grudando na roupa da gente, né? Não olhe a terra, porque Deus não olhou a terra do nosso coração para semear Jesus em nós, porque Ele acreditou na semente que Ele tinha. Amém? Tem alguém comigo aí ainda? Amém. Nós já estamos quase terminando, tá? O principal papel da mulher que está edificando é de auxiliar na administração do edifício que Deus formou, dando-lhes idoneidade para a missão dessas pessoas. 2 Coríntios capítulo 5. Verso 4 e 5 diz assim: pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. O próprio Deus, fala assim comigo, foi Deus mesmo que me outorgou o Espírito Santo para eu vestir as pessoas. Vou mostrar isso aqui e tentar ilustrar aqui melhor. Vem aqui, Sandra. Tira esse casaquinho seu aí e dá ele de presente. Fica aqui. Tem a vez. Aqui está o tabernáculo que o apóstolo Paulo está falando. Esse tabernáculo aqui, ele está gemendo, porque ele vai sendo desgastado pela vida.
até o corpo físico, ele vai sendo desgastado pela vida. Mas Deus nos deu o Espírito e nos deu a capacidade na adoração e no reconhecimento de quem Ele é, para pegar o mortal, aquilo que está destruído, e revestir esse mortal, de sorte que o mortal ele é absorvido pela vida. É isso que Deus espera de mim e de você. É isso que Ele espera. É que nós tenhamos essa consciência. Pode ir, querido? Presta atenção. A calamidade só dura até a palavra profética chegar. A calamidade ela só vai durar até aparecer um profeta para falar que não é assim e absorver o mortal e gerar vida nele. Mas nós não conhecemos a palavra profética. Nós não conhecemos a palavra de Deus. Nós não temos tempo lá no interior do nosso quarto para o Espírito Santo revelar para nós na adoração. Quando eu penso nisso, quando eu falo isso, eu tenho um temor tão grande, porque é uma coisa grande demais. Você está entendendo o que é isso? Deus nos outorgou, está escrito, não sou eu que estou falando não, gente, está escrito aqui, olha o que Ele fala. Ora, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Foi o próprio Deus quem nos preparou para isso. Simplesmente pelo fato de nos dar o Espírito Santo. Ou é um negócio assim louco demais. É um negócio muito doido, mas é muito poderoso. Deus já te deu, Deus já me deu esse poder de absorver aquilo que está morrendo e gerar vida lá. Através de quê? Do Espírito que habita em mim e que gera vida em mim. Está entendendo? Está vendo o negócio, tanto que é sério, tanto que é bom? Porque quando eu tiver consciência e crer nisso, a minha vida vai mudar, a minha família vai mudar, as pessoas que Deus mandar para a minha área de ação, e vai chegar cada cadáver para você, e você vai falar assim: que é isso? Vem mesmo, porque eu tenho a vida para te dar no lugar dessa morte que está te doendo. Eu não vou nem ligar para o pastor, vai precisar. Vou nem ligar para Eliette. Eliette, socorro! Não. Quando alguém chegar e falar assim, chegou um adolescente e falou: pastora, temos um problema. Eu falei: excelente, o problema é para ser resolvido. O que aconteceu? É chegar nesse nível. Quando você olha um cadáver ambulante, pode chegar, eu tenho vida para te dar. Pode chegar, que essa morte aí eu vou absorvê-la pelo Espírito que habita em mim e vou te dar vida no lugar dele. Está entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Amém. Graças a Deus. Agora, o que nós precisamos para isso acontecer, além da intimidade com Deus? A palavra de Deus, ela conta a história de uma mulher. Alguns estudiosos, alguns teólogos, eles acreditam que foi Maria, irmã de Lázaro. Jesus estava na casa de Simão, sentado à mesa, com os discípulos e mais algumas pessoas, e a Bíblia fala que Lázaro, que tinha sido ressurreto, estava lá também. E nisso entra uma mulher, Maria, com um vaso de alabastro, cheio de perfume de nardo puro. E essa mulher então entra ali, ela quebra aquele vaso e derrama aquele perfume, ungindo Jesus ali. E eu estava dando uma estudada sobre esse vaso de alabastro. Ele era uma peça que fazia parte do dote.
da noiva. E quando essa noiva casava, ela ia para a lua de mel e ela quebrava esse vaso e lavava os pés do noivo dela. E o preço desse perfume, ele era o equivalente a 1 ano de trabalho. Seria 12 meses do nosso salário mínimo. Era o preço, né? E ali naquele lugar, aquela mulher foi criticada e teve discípulo que falou o seguinte: podia ter vendido e dado para os pobres, né? E Jesus falou assim: olha, essa mulher fez o que nenhum de vocês fizeram. E ela fez um ato profético aqui, porque ela está apontando para a minha morte. Na adoração, Deus pode nos usar para realizar atos proféticos onde nós estivermos. Aquela mulher, ela poderia simplesmente ter despejado o perfume, mas o texto diz que ela quebrou aquele vaso e toda aquela casa ficou tomada por aquele aroma gostoso, aquele perfume gostoso. Não tem como adorar a Deus sem quebrar esse vaso que somos nós, sem abrir o nosso coração, sem confessar a Deus. Todos nós somos um vaso, todos nós somos um vaso, todas nós somos. E às vezes eu fico pensando que se Deus nos quebrar, ou se nós resolvermos, né, nos quebrar, o que vem lá de dentro? O que vai sair para essa adoração? O que vai sair? O que você tem para oferecer para Jesus enquanto adorador? Né? O que você tem para oferecer? Dentro de um vaso nós colocamos muitas coisas, colocamos o que nós quisermos. Podemos colocar coisas de valor sem consideração de valores. E hoje eu perguntei para Deus, se eu me quebrar diante do Senhor, o que o Senhor vai ver? O que eu tenho para derramar nos seus pés? O que eu tenho para derramar nos seus pés? Porque às vezes, queridos, nós simplesmente dentro de nós coisas que não servem para nada, coisas que não edificam, coisas que impedem essa adoração, coisas que impedem as pessoas da família de adorar a Deus por causa daquilo que está dentro de nós, coisas que nós guardamos aqui e que nos leva a ter atitudes diferentes daquilo que nós falamos e cremos, coisas que levam as pessoas que convivem conosco a não ver Jesus de fato em nós. O que você tem colocado dentro de você? O que você tem colocado? O que você tem deixado as pessoas colocarem dentro de você? Ódio, amargura, ressentimento? O que tem? Quero que você feche seus olhos nesse momento, em nome de Jesus. Eu quero que você pense nisso. A mulher que edifica, ela tem que ser uma adoradora. A mulher que edifica, ela precisa ter consciência de quem ela é. Eu quero que você pense nisso. É um momento seu e de Deus. Você não precisa falar nada para mim. Em nome de Jesus. O que Deus pode achar aí dentro de você? Nesse momento o Espírito Santo está te sondando. Ele está te conhecendo. Se você tiver desejo de se ajoelhar, fica à vontade. Se você tiver desejo de vir aqui no altar, se derramar mais, de uma forma mais completa diante de Deus. Para Deus, olha dentro de mim. Quero estar perto do Senhor.
algo que não condiz com uma edificadora, algo que impedia a adoração, quero te convidar a deixar isso no altar do Senhor nessa noite. Quero te convidar a jogar isso aos pés da cruz de Jesus e voltar decidida para a sua casa. A minha casa é um lugar de adoração, porque eu sou uma adoradora que adora em espírito e em verdade. Quero te convidar a se colocar de pé. Quero te convidar a formar grupos de oração nesse momento e mover o espiritual com a sua palavra de fé, com a sua declaração de fé de quem você é. Quem é aquela que está do seu lado? Que vaso é esse? Quero te convidar a fazer isso nesse momento, querido, em nome de Jesus. Dia 24, que é de agosto, que é o aniversário dele, ele tomou posse. Hoje ele é concursado, e é um concursado do Ministério da Defesa Federal. E hoje nós estamos assim, tinindo, não estamos 100%, mas estamos tinindo. Você viu? Está tinindo. Graças a Deus. Mais alguém? Não? Venha, Edna. Graça e paz, minhas irmãs. Assim, tem uma coisa que a pastora sempre fala aqui que tem sido assim, muito bom para mim, um aprendizado. Ela fala assim: quando eu ajoelho, que eu levanto, eu já recebi minha bênção. E assim eu tenho feito. E esses dias atrás, meu filho ia dormir na casa de uma pessoa, e ele é adolescente, e é um menino assim muito obediente, mas é um menino muito inocente. Aí eu estava assistindo um programa lá sobre direito, e de repente me deu aquela vontade de orar, e eu ajoelhei e lembrei da pastora. Eu falei: Deus, onde a planta dos pés do meu filho pisar, que estejam lá os anjos do Senhor. E como aquela pastora diz, eu não abro mão, eu quero a minha bênção agora. Aí eu escutei uma voz assim: vai atrás do teu filho, porque ele está correndo risco de vida. E eu tinha dormido na casa de uma pessoa evangélica. Aí eu peguei, levantei, fui lá na janela ver se tinha alguém falando alguma coisa comigo, mudei a casa, né? Voltei, jurei e falei: Deus, eu quero a minha bênção agora. Fala comigo de uma maneira que eu entenda, porque a minha fé é fraca. Aí eu escutei de novo: vai atrás do teu filho. Aí eu levantei e falei: não, estou ficando doido, estou virando esses crentes doido. E assim, levantei e saí e falei: Deus, mas a pastora falou que ela recebe na hora, eu também quero receber. Voltei para o quarto. Gente, quase que eu vi Jesus apontando o dedo para mim: mulher, vai atrás do fruto do teu ventre. Aí eu saí correndo, e eu nunca tinha ido naquela casa. E quando eu entrei naquela casa, estava o portão só cerrado, né? E assim, tinha um som ligado, com as músicas bem decentes no meio da casa. E eu fui caçando os quartos abertos, e de repente eu vi um quarto aberto, fechado. Eu falei assim: Deus, se o Senhor me trouxe aqui, me dá uma força, porque eu não quero ver uma coisa assim tão ruim. Eu pensei que tudo não tem alguma coisa horrível que vocês pensaram. Eram 3 adolescentes. Aí quando eu abri a porta, que eu entrei, os 2 estavam abandonando o meu filho. Eles tinham tomado uma garrafa de pinga, e o meu filho estava passando mal. E eu peguei meu menino, levei para dentro, tive que chamar um médico, né? Porque se eu levasse para o hospital, ia chamar a polícia. E o meu menino estava tendo uma overdose alcoólica, sabe? Levei ele para casa, né? E levei ele, tratei dele. Quando foi mais ou menos 4 horas da manhã, e eu orando. E Deus falou assim: abra a palavra, abre, açoite do teu filho com varinha, porque para que ele não faça mais isso. E eu fui lá, a gente cortei o banheiro, sabe? E a hora que ele melhorou, eu tirei o soro dele, eu falei assim: João Vitor, vem cá. E ele falou assim: mãe, eu estou fazendo direito, não faça isso, porque
porque você não pode. Falei, meu filho, hoje eu vou quebrar um código penal, para que você amanhã não engula ele inteiro, sabe? Eu falei, Deus mandou, ordenou que eu te batesse. Eu fui bater nele. Aí de repente Deus falou, para. Eu voltei para o meu quarto e comecei a clamar. Falei, Deus, eu estou fazendo aquele curso para aprender a ser mãe, para aprender a ser esposa, porque eu ainda creio que Deus vai me dar um marido. Se eu tivesse feito esse curso, eu tinha separado, viu, pastor? Eu tinha matado a minha sogra, mas eu não sei. Eu fui e comecei a orar. De repente, gente, meu filho chegou na porta do quarto e eu orando. E eu falava, Deus, a pastora falou que recebe, eu quero receber. Meu filho chegou na porta do quarto assim, chorando. Falou, mãe, eu quero te pedir perdão, mãe, porque eu te desonrei. Ele falou, mãe, obrigada. E mostrou assim, estava sangrando pelo corpo. Mãe, obrigada pelo que você fez. Eu falei, Deus, dá a palavra para o meu filho, dá a palavra. E a Bíblia estava em cima da cama, né? E eu falei da palavra, João, pega essa Bíblia. Ele falou assim, não, mãe. Aí nossa cachorrinha veio correndo e pulou na Bíblia. E a Bíblia abriu lá onde fala assim, aquele que anda debaixo das asas, né? Eu protejo. Aí ele pegou, eu falei assim, Deus, continua falando com ele. Eu não abri a Bíblia e estava lá. A sorte do teu filho com varinhas, sabe? Ele falou, mãe, obrigada por orar por mim, mãe. Obrigada por interceder por mim. Obrigada por ser essa mãe que me pune, mãe. Porque amanhã eu não quero dar trabalho para a polícia, mãe. E assim, eu senti nele a minha oração. Sabe quando você vê a oração do seu filho? Eu recebi nele a minha oração. Então, gente, ore e interceda realmente pelos seus filhos. Porque uma mãe, para edificar uma casa, ela tem que interceder e ela tem que orar. Obrigada pela oportunidade. Eu estou achando que esse trem está perigoso, você viu? Deus, a pastora falou, esse trem está perigoso. Liette, próxima semana você prega, viu? Porque esse trem que a pastora falou está perigoso. A pastora falou. Ou então estou precisando falar mais, né? Graças a Deus por isso. Mais alguém? Aline, peraí, Janete. Vem, Aline.